Fala, turma! Mais um episódio, segundo episódio agora da nova temporada do Outcast. Fizemos um primeiro aí que vocês acompanharam aí nas redes sociais do mercado financeiro. Esse aqui já é um episódio que eu fico um pouco mais familiarizado, porque é uma temática de arquitetura, de engenharia. E a gente está aqui com um convidado que é um parceiro muito grande, além de um parceiro, é um amigo aí que a gente tem nesse meio profissional. E a temática hoje é muito focada em arquitetura corporativa, construção, retrofit, engenharia. E a gente está aqui com o Rodrigo, que é sócio fundador da Estúdio BR Arquitetura. Rodrigo, obrigado aí pela participação. Que isso, obrigado você pelo convite. Vamos nessa. Rodrigo, eu queria começar, para a gente não ir por um modelo tradicional de pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da estúdio. Acho que o pessoal vai conhecendo um pouquinho ao longo do podcast. Eu queria já abrir com uma pergunta. O que você, na sua visão, como sócio fundador da estúdio, o que você entende que talvez seja o principal diferencial da estúdio nesse mercado de arquitetura corporativa? Qual que é o destaque? O que a estúdio tem como destaque meio em frente às outras arquiteturas relevantes que a gente tem aí nesse meio? O que você classificaria como principal diferencial ou os principais diferenciais? Acho que o principal diferencial é atendimento. Acho que a gente vive um momento onde se procura diversas ferramentas para otimizar, performar, tanto parte de design como o processo assim, mas a gente entende que o principal do nosso negócio é uma troca entre pessoas, né? Então, o que a gente fala muito no escritório é que a gente não vende mais projeto, a gente vende relacionamento, né? Então, tá muito próximo do cliente, ser um solucionador, ser um resolvedor, né? E transformar essa jornada, que é uma jornada intensa e curta, numa experiência importante para o cliente, que isso se torne um processo que se torne grandioso ao longo do tempo, né? Então, é uma experiência e uma proximidade muito grande. Então, acho que esse atendimento próximo é o que faz essa diferença e por isso que a gente acaba tendo uma recorrência muito grande com os clientes, porque a gente está ali pro dia da inauguração, mas pro dia que é algo que não funciona, a gente está ali quando é uma obra muito grande, a gente está ali quando é uma obra muito pequenininha, a gente está sempre perto. Muito bom. E eu também queria... Eu fiz essa pergunta logo de início, porque óbvio que eu queria escutar a sua versão, que é a versão de quem está dentro do negócio, mas eu queria também dar uma ótica de quem é um parceiro, de quem está vendo um pouco mais de fora, né? Assim, eu concordo com você, eu acho que o atendimento, né? A experiência que vocês proporcionam para os clientes, stakeholders em geral, né? Clientes, engenharia, fornecedores, é um atendimento bem diferenciado. Mas eu também enxergo que, além do atendimento, obviamente, tem uma estética de projeto diferenciada, né? Eu acho que esse é um grande diferencial também. E enxergo muito na estúdio, talvez principalmente como um pilar que potencializa isso essa estratégia de novos negócios, né? Acho que tem a questão da estética, fundamental, tem a experiência, o atendimento, que talvez empacota tudo isso, e tem o lado de estratégia e é um lado empresarial do escritório de arquitetura, né? Isso é muito bacana e acho que você puxa muito isso, né? Sim, sem dúvida. Assim, o design ele é uma característica importante do escritório, sempre lembrando que o design ele é muito voltado para o cliente final, né? Então a gente quer sempre projetar com o máximo de excelência estética e funcionalidade para o que é o ideal para aquele cliente final, cada cliente de uma forma, né? Então, não existe a assinatura do escritório, existe muito a assinatura do cliente, né? Então, a gente trabalha nisso, mas tem um pilar importante dentro do escritório de olhar o mercado como um todo, ver potencialidades, ver tanto de regiões como modos diferentes de se trabalhar, né? Que faz bastante sentido, né? Nós somos em 3 sócios, então a gente separa muito de uma forma cuidadosa, né? A Bruna é a sócia que cuida de design, então ela fica à frente 100% ali de conceito, o que está sendo proposto, como, né? A Tatiana, ela faz a gestão geral do escritório, ela é uma PM raiz, né? Então, ela que põe tudo no eixo e consegue fazer aquilo
transformar, e eu fico à frente do time de planejamento de novos negócios, estratégia do escritório, e faço a gestão geral, né, como um diretor executivo da marca. Então é um olhar muito cuidadoso também para negócio, né? O que faz sentido, o que não Como faz. business mesmo, né? Como plantar algumas sementes importantes, como criar relacionamentos importantes também é uma coisa que eu e meu time, a gente trabalha de uma forma cuidadosa. Não, e eu acho que esse é um grande diferencial. Você enxergar um escritório de arquitetura, né? Porque essa é uma provocação que eu acho que é super válida a gente fazer. Você tem grandes escritórios de arquitetura, mas que focam muito no conceitual, e que é óbvio que isso é o que o cliente espera, né? Você fazer um projeto conceitualmente muito interessante, mas muitas vezes esses escritórios de arquitetura pecam um pouco no lado empresarial, né? Que é a gestão da empresa, que é a prospecção de novos negócios, que é, de fato, o PM que você comentou, que faz o link entre todos os departamentos, etc. Isso é uma coisa que eu acho que, enfim, vocês se destacam bastante. E eu queria também abordar um tema que eu acho bem bacana. Como que você comentou sobre criar um projeto, conceitualizar um projeto, e isso envolve um pouco do DNA do cliente e um pouco do DNA de quem está concebendo esse projeto, né? Sim. Como é que vocês estruturam isso internamente? Quanto desse DNA vem do cliente? Quanto desse DNA vem da arquiteta que está concebendo isso? Como é que é feito essa mescla entre o cliente, as premissas do arquiteto e como que compõe isso no final? É muito a quatro mãos, realmente. Acho que tudo começa ouvindo, né? Acho que o papel principal de um projeto, num primeiro instante, é ouvir, entender as necessidades do cliente, as dores do cliente, aquilo que faz sentido, o que não faz para ele, e condensar tudo isso dentro de um projeto. Porque quando a gente fala em projeto corporativo, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque eu não estou falando somente de design, eu estou falando de normas também, né? Então eu tenho que me atentar se aquilo esteticamente vai funcionar, mas também se funcionalmente aquilo faz sentido, né? Então, como que é a operação da empresa? É uma empresa que tem um trabalho mais dinâmico, menos dinâmico? Faz sentido eu colocar uma arquibancada se é uma empresa que não tem essa dinâmica no seu dia a dia, né? Então, a gente tem que entender também que esses clientes têm ativos em locais muito privilegiados, que tem um custo muito alto, então cada metro quadrado tem que ser muito bem aproveitado. Então, é a quatro mãos, porque o cliente ele vai trazer muito das dores e necessidades, aquilo que ele precisa para performar. O escritório tem que ser um ativo que dá retorno, né? Então, aquilo é um investimento, é assim que a gente quer que os clientes vejam, né? Então, isso tem que ter um olhar cuidadoso, e aí o nosso time de design vai trazer a concepção conceitual em cima dessas necessidades, sempre sendo muito cuidadoso também com fatores além, né? Por exemplo, um cliente às vezes que tem uma limitação de budget, ou de cronograma, ou de prazo. Então, diferente de uma arquitetura residencial que você tem menos limitações em alguns aspectos, a corporativa e os espaços, né, multidisciplinares, que são o que a gente faz, a gente tem que olhar o todo, né? Então, começa ouvindo para entender a necessidade de implantar essa necessidade, em cima dessa necessidade trazer o viés estético e conceitual dele e adequar tudo isso dentro daquilo que faz sentido de budget e cronograma para o cliente. E eu acho que você mencionou num ponto importante e sensível, né? Eu acho que o escritório de arquitetura, e aí talvez não só o escritório de arquitetura, mas a arquitetura e a construtora, você conseguir equalizar essa equação entre budget, estética e prazo, aí está a grande dificuldade, Sim. né? Porque, obviamente, o cliente vai querer fazer... Alguns clientes, por perfil, vão querer fazer no menor budget possível, numa estética mais interessante possível, num prazo mais agressivo possível. E você conseguir compor isso de uma forma que essa conta feche e seja real, essa é um grande desafio que a gente enfrenta, né? Eu acho que é um equilíbrio, né? E a gente trabalha, como já trabalhamos com vocês, com muito cuidado com as engenharias, porque a gente vai trazer ali itens que a gente entende ser essenciais para o processo,
Tem a ver com o DNA do cliente? Com DNA ou até mesmo de especificidades técnicas, né? Então, um edifício no qual tem que ter um cuidado mais voltado para áreas técnicas, como ar-condicionado e etc. Então, a gente vai ter esse olhar e fazer um equilíbrio de pratos junto com as engenharias de tira e põe, basicamente. Então, olha, para o cliente é muito importante ter um work café impactante, porque vão ter vários eventos acontecendo ali. Então, a gente acaba tendo um budget mais destinado para esse espaço, em detrimento de outro que a gente vai ser um pouco mais espartano ali na sua parte, na sua questão de custos, fazer esse equilíbrio, né? Dosar o prazo, então olhando de trás para frente, né? Basicamente, nossos prazos começam de trás para frente. É quando o cliente fala assim, preciso estar reverso, né? com o escritório pronto tal data, preciso devolver onde eu estou em tal momento, e aí que a gente faz esse de trás para frente. Então, essa troca até com as engenharias é para justamente a gente ver a possibilidade daquilo, né? Então, entender, faz sentido entregar esse projeto, essa obra, né, em 45 dias, 60 dias, onde a gente consegue performar, a gente consegue fazer um trabalho de uma entrega parcial para atender alguma necessidade para o cliente. É um equilíbrio que ele é muito fino, né? E que durante o processo, obviamente, ele vai estar sempre se moldando, né? Porque vão surgindo novas necessidades, vão surgindo Variáveis pontos. são infinitas, né? A gente, nesses 11 anos de escritório, a gente passou por muita coisa, né? Então, desde crise dos caminhoneiros e não chegava material na obra, mas o cliente tinha que inaugurar, então como a gente vai fazer um reverso disso, até questões de pandemia, né? A gente fez muitos escritórios, né, na pandemia de diminuição, novos escritórios, como dimensionar isso, né? Então você tem variáveis ao longo do tempo, né? E hoje é um momento que se olha muito para o escritório como um ativo importante para você conseguir reter talentos, engajar talentos e fazer conexões com a marca, né? Porque você teve uma experiência muito forte do trabalho remoto, ele trouxe benefícios, mas ao mesmo tempo também trouxe desconexão, né? Com marca, com pessoas, com formas de trabalhar, e o escritório ele tem esse papel, né? Esse papel hoje de não ser mais o lugar que você senta e fica 8 horas trabalhando. Isso daí você pode fazer na sua casa. O escritório é um ponto de encontro, é um lugar de conexão, de desenvolvimento e de cada vez mais é isso. Você está aderente e conhecendo a cultura do local onde você trabalha. Tem pessoas que estão há anos dentro de um escritório e não tem essa conexão com a cultura e o escritório físico ele é importante para isso, né? E você falando, eu fiquei pensando aqui, eu tentando fazer uma rápida análise, e eu confesso que eu não sei se é uma característica específica da arquitetura corporativa, talvez sim, mas a arquitetura corporativa ela está muito envolvida não só na parte de concepção do projeto, mas também do acompanhamento da obra, né? O residencial também, você tem ali as visitas pontuais que acontecem para ver se os acabamentos estão indo conforme o projeto, se a paginação do piso está acontecendo conforme foi desenhado, mas na arquitetura corporativa o arquiteto, a arquitetura se envolve muito com prazo, com custo, é quase que uma gerenciadora do processo também, né? Assim, muito louco isso. O nosso escritório também tem muito essa característica, né? A gente sempre faço esse mesmo comentário para novos clientes, né? Que eu brinco, que eu falo, ó, a partir de hoje a gente vai pegar um crachá seu e eu vou te devolver esse crachá no dia da inauguração. Não só na concepção do projeto. Então toda a gestão. Tem clientes que eu tive muito mais contato durante o período de obras do que na própria concepção do projeto, né? Então, porque ali é a materialidade daquele projeto, né? E é um momento ali de muita intensidade, né? Então, a gente... Você conhece muito bem, às vezes a gente faz obras de 2.000 metros quadrados em 60 dias, né? Se você joga isso para sua pessoa física, você fala, caramba, eu levei 9 meses reformando um apartamento, e como? Não é possível. Mas é que existe todo um planejamento em cima disso. E eu acho que o papel da arquitetura tem um papel muito importante, e eu acho que isso, algumas empresas pecam nisso, de que a responsabilidade da obra é de quem foi contratado para a obra. A responsabilidade da obra, ela... do time como um todo. Exato, porque a gente está ali para justamente
dar suporte, entender. Então, hoje a gente tem um time de qualidade que vai estar dando suporte para o time de engenharia, para ver se até mesmo aquilo que a gente propôs está fazendo sentido, se aquilo Se materializa, está né? ornando, se a funcionalidade daquilo existe. Então, é um acompanhamento diário, né? Então, a gente, com o nosso time de gestão, a gente faz esse cuidado da entrega do projeto muito de perto, né? É algo que a gente tem hoje pelo menos 5, 6 pessoas que estão alocadas 100% dentro de clientes, né? Porque justamente Em loco, em não. loco na obra 100%. Quando não está já em loco na fase de projetos, né? Até para a gente ter uma proximidade maior com esse cliente, a gente em alguns momentos a gente desloca o time para o cliente para ser feita a concepção em loco junto para essa troca. Então, hoje a gente tem pessoas que estão alocadas, né? Hoje a gente tem projetos em 18 cidades diferentes acontecendo, então tem que ter uma logística até em cima disso, e eu particularmente, desde o início do escritório, eu adoro ir nas obras. Você já encontrou comigo algumas vezes em obra, eu sou aquele cara que sábado eu falo, puta, já matei tudo que eu tinha que fazer, eu vou numa obra, Dá uma passada na obra. Vou dar uma passada. Aí vai passando, você ficou o tempo inteiro. Pega a sua bike elétrica e vai... Pego minha bike elétrica, vai na obra. Quando já não aconteceu de levar filho, já tomei bronca de cliente. Pô, tô olhando na câmera, tem uma criança correndo. Com capacete. É minha filha, ela tá hoje visitando aqui. Então, eu gosto muito de ver a materialidade do projeto. É ver ele tomando forma, a concepção existindo, aquilo que o time planejou, e às vezes em micro detalhes mesmo, né? Olha e fala, poxa, realmente isso daqui ficou muito bem ornado, isso faz muito sentido, ou coisas que ou a gente até para pode... ajustar alguma coisa quando necessário. Exato. Né? Eu acho que esse também, somando com o que a gente começou falando no início, esse é um grande diferencial, né? Você conceituar e depois acompanhar essa jornada para ir fazendo os calibres, né, os ajustes finos, conforme necessário, para que aquilo materialize da forma como que está naquele 3D inicial, é necessário, né? Arquitetura corporativa, Thiago, se a gente não tiver todos muito envolvidos, ela toma um risco muito grande. Porque não é só a obra que é num prazo muito curto, o projeto é num prazo muito curto, né? Muitas vezes é simultâneo, né? Simultâneo. Ou isso, né? Uma obra... A gente tem casos, nós mesmo, de Design obras build. começando na primeira versão de layout, né? Então, se a gente não tá 4 mãos juntos nisso, existe possibilidade de algum fio desencapado acontecer, né? Então, quanto mais perto a gente tiver, acho que melhor é para a implantação, e acho que o objetivo final é trazer a segurança para o cliente que nos contratou, né? Prazo, então, custo e estética, né? Exatamente. E, Rodrigo, obviamente, né, antes da gente iniciar, eu fiz um estudo da Estúdio, mais do que eu já conheço bastante, mas me aprofundei ainda mais, e vocês estão com por volta de 8 anos de atuação, não é isso? Não, a gente... 2017? A gente, na verdade, esse ano faz 11 anos de marca. 11 anos? 11 anos de marca, né? O ano passado a gente comemorou os 10 anos de Estúdio BR. A gente tem Começou então quando? Em que ano? A gente começou a marca mesmo em 2015. 14, 11 anos. 2015, né? O ano passado... desculpa, 2014. No passado a gente fez 10 anos, né? A gente tem uma curiosidade que os 2 primeiros anos de escritório, eles foram 2 anos muito mais embrionários, né? Onde... Tanto eu como a Bruna, quando a gente fundou o escritório, a gente preferiu trabalhar alguns clientes pontuais e não ir para mercado, para justamente a gente ter um ajuste fino do que a gente queria fazer como marca, né? A partir do 3º ano, a gente desenvolve a nossa metodologia, que é o Work Experience, a gente cria uma patente dessa metodologia, né? Então, uma marca registrada nossa, que nada mais é que você transmitir em layout aquilo que são as necessidades do cliente, né? Que o cliente tem como necessidade, né? Através de dados, né? Então, a gente trabalha com muitas pesquisas, né? Hoje, a gente tem um banco de dados do escritório de mais de 6 mil pessoas entrevistadas, né? Entre clientes, que a gente consegue entender muito direcionamento... Diversos departamentos. Isso, que é um time nosso que é liderado pela Bruna, que é muito difícil fazer pesquisa, né, com o cliente, porque você não pode... Se alguém me perguntar, olha, o que você quer no seu escritório? Acho que de bate-pronto falar uma chopeira. Mas
Aí a questão pessoal minha, né? A questão, eu quero uma tomada para bike elétrica. Se eu quero uma perguntar coisa... pro meu filho o que ele quer jantar todo dia, ele vai falar Fini, né? Exatamente. E é a condução das perguntas de uma forma muito assertiva Para extrair, de para extrair fato. a necessidade, porque no fundo a gente quer saber como se dão as relações de trabalho. E trazer para as lideranças umas mudanças de paradigmas, né? Então, por exemplo, a gente teve um cliente que ele tinha a certeza que ele precisava ter gaveteiro para todo mundo. Estamos falando de 1.000 colaboradores, né? E a gente mostrou, através O das locker, pesquisas, que o locker fazia mais sentido, mas o locker ainda 30% só da quantidade de pessoas, né? Porque a gente pesquisou o uso, a taxa de uso. como que fazia. Então, a gente chegou a dentro do escritório, abrir os gaveteiros, né? Ver o que tem de material aqui dentro, né? A gente viu, chegou um número que quase 70% que tinha lá dentro não era material de uso diário. Então, você encontrava coisas assim, chocolate, roupa. Ali, né? A gente abriu uma vez, olhou, tinha um monte de documento, daí o cliente olhou e começou a rir e falou, é de um colaborador que saiu há 4 meses. Então, você vê, ficou um depósito só, né? E quando a gente tirou aquele gaveteiro, criou um layout mais amplo, mais clean, os lockers trouxeram uma questão mais dinâmica para o negócio, ao passo que a gente tem clientes que o gaveteiro faz sentido ainda, por uma série de características, mas são as pesquisas que a gente embasa, que elas são importantes para a gente sair de talvez um padrão existe em tudo, né? Tudo que envolve alguma estética, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aquilo que é bonito para um não é para o outro. Eu sempre uso essa também frase que assim, o tobogã do Google funciona para o Google. Não necessariamente vai funcionar para a sua empresa, né? Então, esse tipo de características a gente entender vai trazer um layout que atende bem a necessidade daquele cliente final. Não, e esse é um tema que eu quero daqui a pouco explorar com você, porque a arquitetura, não só baseada em estética, mas baseada em dados, ela traz um diferencial para o cliente absurdo, né? Que é o que você falou. Você tem um conjunto de KPIs ali que vocês analisam, com um grande estudo, né? De tempos de estudo, e você, com base nesses indicadores, você projetar algo que cabe para aquele cliente, realmente é um fator diferencial. Mas antes disso, você falando, eu estava pensando, né? 11 anos de estúdio, para aqueles arquitetos que estão começando, né? Acabou de se formar, ou se formou já faz um tempo, mas ele está saindo de uma empresa e está indo para se aventurar, empreender e montar um escritório de arquitetura. O que vocês lá no começo, você falou que o primeiro ano, o segundo ano foi um ano de maturação, de entendimento do modelo de negócio, etc. O que você sentiu que nos primeiros 3 anos, talvez, que são anos ali sensíveis, foi um período que foram desafios ali, e como você conseguiu, de alguma forma, isso, ir revertendo e suprindo esses desafios? O cara que está começando, o que são os principais desafios que ele enfrenta, que você acha que ele vai enfrentar? É claro que varia de caso a caso, mas de forma geral, assim. Mas eu acho que o maior desafio é... Prospecção de cliente, talvez? Eu acho que a prospecção ela é um desafio em qualquer momento. Eu acho que são fases diferentes, né? Quando hoje é um escritório nosso maior, a gente hoje tem sede em São Paulo, Rio, a prospecção dói em algum momento. Sempre vai ser um desafio, Eu acho que talvez a maior questão é você estar muito fiel a você mesmo, né? Aquilo que você se propôs a fazer. Então, por exemplo, quando a gente abriu o escritório, a gente decidiu que era um escritório de arquitetura corporativa e que hoje se transformou em escritório de áreas coletivas, né? Então, mas não faço residencial. Quando eu abri o escritório, não aparecia projetos corporativos mas residencial aparecia. Mas você tinha conta para pagar, você queria tracionar o negócio, e a gente foi muito fiel a nós ali em ser cuidadosos e falar, não, olha, não é o core que a gente vai, se a gente entra aqui, a gente não vai conseguir olhar como um todo e começar com passos menores, né? Então, assim, a gente tem uma característica interessante que a gente tem, a nossa primeira empresa que tem nota fiscal, que é a nota fiscal número 3, porque a 1 e a 2 foram testes, né? Então, a 3 é um cliente que a gente atendeu esse ano de novo, né? Então, a gente já atendeu várias vezes, né? E a gente começou ali fazendo um estudo de uma sala de reunião para ver se fazia sentido aquela sala de reunião. Então, na verdade, eu acho que o desafio também é entender que
Encontrar tem um um mundo público-alvo. muito grande, você focar no seu que se especializar. público-alvo, mas não se preocupar em fazer pequenos processos, fazer pequenas introduções. Eu sempre falo, a gente tem que sempre plantar sementes, pequenas pílulas que a gente vai desenvolvendo e esse cliente vai tornando uma grande corporação dentro da sua corporação, né? Porque é uma troca de confiança, é uma troca de relacionamento, né? Então, esse mesmo cliente que a gente fez uma sala de reunião ali em 2015, né? Que foi um Tantos estudo, anos não foi nem um depois. projeto. Esse ano a gente fez uma sede de 4.000 metros quadrados. E ao longo desses anos foram feitas diversas intervenções. A empresa já mudou de dono nesse período de tempo, mudou de nome, teve várias características, mas a gente acabou de alguma forma permanecendo, porque criou um vínculo de confiança. Né? Um vínculo de proximidade, né? Então, às vezes meu próprio time já me perguntou, poxa, mas é um processo muito pequeno ou mas algo muito para o nosso tamanho hoje. Eu falo, mas tem um porquê, né? Então, vamos entender quem é essa empresa. Hoje, ela é pequena, amanhã ela é enorme, né? A gente tem clientes nossos que a gente começou atendendo com 30 colaboradores, hoje está com 1.000 colaboradores, né? A gente vive um mundo que passou pelo fluxo das startups, a gente tem um fluxo muito forte de empresas, às vezes, criando fusões, aquisições, e, de repente, muda um cenário, né? Então, acho que o desafio para quem empreende hoje, além da dor de empreender e saber que quando você empreende, você vira 24 horas para aquele negócio, e eu falo isso para as pessoas no escritório, eu falo, vocês não precisam pensar 24 horas, 7 dias por semana no escritório, porque esse é o meu papel, né? Mas eu acordo, eu vou dormir, eu almoço pensando, mas eu gosto. Eu acho que tem uma característica muito nisso, né? Outro dia, alguém do escritório virou e falou assim, você gosta, né? Realmente você gosta, né? Eu falei, eu vivo isso, eu gosto, assim. Então, eu lembro que antes de eu ter filhos, né, e etc., sábado de manhã, eu ia para a obra, ou só ia para o escritório. Eu só ia e ficava lá, e olhava as coisas e começava a trabalhar e ter alguma ideia, porque aquilo era um lazer quase, de certa forma. É quase como se estivesse no clube. Eu queria estar ali, eu queria viver aquilo, né? Então, acho que esse desafio é grande. E isso é curioso, né? Porque assim, não tem certo e errado, né? Tem perfis de pessoas que se melhor se encaixam em empreender, em ter o seu negócio. Tem perfis de pessoas que se encaixam em ser profissionais, que fazem parte de um time, não tem certo e errado. Mas essa é uma característica que você comentou e que é uma característica muito específica, porque dificilmente você cultiva ou você cria isso num profissional, né? De repente, talvez uma combinação de coragem com uma motivação, uma ambição. Esse é um conjunto de características que são características específicas do empreendedor e que você dificilmente consegue cultivar isso numa pessoa. Ou tem ou não tem, né? Obviamente que a Bruna aqui... tem também essa combinação? Muito, muito. Tem. Óbvio, já veio na minha cabeça um palavrão assim, né? Mas eu acho que empreender você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Você tem que ter muita... E eu acho que esse é um fator, por exemplo... eu conheço a Bruna há muito tempo e ela é sempre muito à frente do tempo dela, no que ela faz, né? E ela é muito organizada, então ela tinha uma estrutura até psicológica para um negócio, que era uma coisa que a gente queria fazer. Mas eu acho que é curioso falando nisso, né? Sobre termo e coragem, foi até a entrada da Tatiana como sócia, né? Então, a Tati já trabalhava com a gente, entrou no escritório como arquiteta 1, no escritório... Ela não veio de fora, não é um profissional que veio de fora e vocês trouxeram. Ela estava a Tati deve ter uns 7, 8 anos de escritório, ela era uma arquiteta 1, e tanto ela como uma outra arquiteta, que é a Rebeca, que se tornou sócia, depois ela saiu do escritório para empreender numa coisa incrível que é ser mãe. Ela quer ser mãe de 5, então ela decidiu abdicar um pouco da carreira dela, mas é uma pessoa super querida, nossa. A tomada de decisão minha e da Bruna de chamar elas, né, e aí especificando da Tati para ser sócia do escritório e dar uma parte do escritório, patrimonial mesmo, né, foi a coragem que ela teve na pandemia. Foi a dedicação que ela teve, que assim, eu tava... Obviamente, você é dono de um negócio, né? E o mundo tá acabando lá fora. A gente inaugurou o escritório novo 10 dias antes do lockdown.
Então, assim, o escritório estava novo. A gente não tinha cultura de home office, não tinha nada disso, né? E A quando coragem, tendo que vir, né? E aí eu lembro que eu tinha uma dificuldade de horário nesse período, né? Queria trabalhar em todos os horários, entender. E várias conversas com ela, 1, 2 da manhã, 3 da manhã. Ela falou, não, eu vou pegar meu carro, vou levar um desktop para uma arquiteta em Cotia. A Tati, eu vou fazer isso, vou fazer. Não, e não deixando a peteca cair. E aí você vê muito esse senso de dono, né? De pôr a bola de pé, né? Então, a entrada das duas, né, para a sociedade naquela época foi quase um olhar do tipo, nossa, a gente consegue com elas ter uma guarda compartilhada. Né? E eu acho que essa é a característica. Eu acho que a característica de um dono, de um sócio, é a coragem, mas mais do que a coragem... Senso de responsabilidade extremo, né? Full time. Assim, você não tem tempo, não tem tempo. Eu falo muito isso, eu entendo... Mas tem que gostar, é o que você falou, né? Você tem que gostar. Porque você fazer isso por obrigação e ser algo sofrido não é sustentável no longo prazo, né? Mas eu acho que você colocou uma coisa que é muito prudente, que assim, tem todos os perfis, né? Eu acho que você tem pessoas que têm perfis para não ser donos de algo e são especialistas ali, fazem super muito bem profissionais feito. Incríveis e que funcionam super bem. Acho que são características diferentes, né? A gente tem essa característica, né? Nós, como donos, a gente tem essa característica e consegue conciliar isso também com a vida. Que eu acho que se cria muito, talvez, um certo paradigma de tipo, se você pensa 24 horas por dia no seu trabalho, você abre mão de tudo. Não tem separação. Eu levo minha filha todo dia na escola, eu vivo as coisas com a mesma intensidade, mas a minha cabeça tá ali. Então, eu tô levando minha filha na escola, eu entro na escola dela, eu vejo a sala Google que tem lá, eu falei, cara, isso precisa mudar. Eu vou falar com a coordenadora. Eu tô pensando em projeto, eu tô pensando em ideias, né? E pensando como adequar a marca a isso. Então, é mais viver do que realmente você tá sentado na mesa trabalhando. Operacionalizando algo, né? Eu tava esses dias até refletindo sobre isso, até conversando com o Felipe, nosso sócio da Alt, que muitas vezes o trabalho do gestor, no teu caso, no meu caso, o nosso trabalho muitas vezes... é um conjunto de informações, olha que curioso, né? Um conjunto de informações que a gente vai adquirindo, vai absorvendo, e que uma ação de você mandar um áudio, às vezes no WhatsApp, direcionando algo por um diretor, é quase que você concatenar e compilar o conjunto de informações que você absorveu e soltar esse direcionamento é quase que resumir o seu trabalho naquele dia, né? Sim. É muito louco, né? Eu acho que hoje, por exemplo, talvez o meu papel principal dentro do escritório é trazer segurança para as pessoas, né? Numa tomada de decisão, numa ação que vai tomar, né? E ser esse ponto focal, né? Dos clientes e do time, né? Olha, como que a gente vai seguir de tal forma, o que vai fazer, né? Hoje o time é grande, então tem planejamento para tudo, tem processos para tudo, mas às vezes é isso, né? Eu mando uma mensagem para alguém e falo, ó, vamos mais por aqui, olha, vamos mexer nesse prazo aqui, porque esse cliente ele teve um contratempo aqui e ali, vamos pensar de uma forma diferente, né? Mas você está hoje envolvido, escritório grande, com muitas pessoas, etc., mas mesmo assim, você está hoje envolvido um pouquinho na obra, um pouquinho no comercial, um pouquinho no financeiro, um pouquinho no marketing, você atua de forma assim 360 ou hoje você de alguma forma achou que é melhor se especializar? Bom, eu só olho aqui, só trato com pessoas, como é que você está hoje? Bom, a Lorena tá aqui, eu não posso mentir, né? Eu acho que hoje eu sou 720, assim, e não deveria ser. Você acha que não deveria? Eu acho que algumas coisas eu poderia também deixar seguir um fluxo natural, porque tá ajustado. Essa é a verdade, tá ajustado. Mas é que eu gosto muito de participar, eu gosto muito de saber o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma inauguração, a gente vai... Hoje? A gente vai fazer
um processo super legal que a gente está levando o escritório inteiro para essa inauguração, né? Então, não é a inauguração oficial do cliente, a gente está levando todo mundo para conhecer como ficou, o time inteiro, desde os estagiários a todo mundo, e de lá a gente vai ter um happy hour, né? E, teoricamente, por exemplo, a Lorena escolhe excelentes lugares, mas eu quis saber qual era o restaurante, o bar, qual era o cardápio. Você vai estar fazendo a visita guiada, você vai estar... Eu vou. Eu queria saber. Isso não tem jeito. Eu queria saber, tipo, que comida tinha, né? E eu sei que ela tá cuidando de gente que é vegetariano, gente que tem intolerância, gente que é chato que nem eu. Ela tá vendo tudo, mas eu quis ver, eu quis participar, né? Então, é mais uma questão de gostar de saber a evolução como um todo, mas óbvio, ao longo do tempo, nesse crescimento, coisas que eu fazia lá, quando a gente tava falando de emissão de nota, né? As primeiras notas eu que emiti, né? Se você me falar hoje para emitir nota, eu vou falar, cara, onde tá o certificado digital? Que eu lembro que eu tinha um certificado, não sei como que é isso, né? Tem uma pessoa, tem equipe para isso, né? Própria parte de RH, parte de contabilidade, a gente terceirizou, a gente criou verticais que atendem essas nossas necessidades, né? Mas eu gosto muito de participar, né? Mas sabe de uma coisa? É uma frase que até eu brinco com o meu time, que ela é até um pouco agressiva, mas ela transmite muito da realidade, assim. Eu falo pro pessoal, parte da qualidade do meu trabalho está em não confiar em ninguém. É uma frase agressiva, mas é uma verdade, né? Você tá com o olho em tudo, o cuidado. Pô, eu participei também. A gente tem esse totem aqui. Eu participei. Se aqui ia ser verde, porque faz parte. Tem pessoas competentes fazendo isso, mas você tem um olhar ali de fora, de quem conhece a fundo do DNA do negócio, palpitando um pouquinho de tudo, contribui, né? Não tem por que não contribuir, né? Não, eu acho que contribui e eu acho que também cria uma relação importante, assim. O meu time vive isso, que sabe que, assim, se fizerem aqui uma chamada, eu vou falar todos os projetos que estão em andamento no escritório. Já fizeram esse teste comigo e deu certo. Eu sabia todos os projetos que estavam em andamento. Porque eu quero viver aquilo ali e eu quero contribuir, né? É óbvio que a gente hoje tem gente muito competente, mas o que eu acho que também é uma coisa importante? Quando o meu time acha alguma coisa ou não tem convicção de alguma coisa, a palavra é minha, porque eu sou responsável da marca. Então eu falo assim, se a gente não tem dados ou você não tem a convicção, é o que eu acho. Porque eu tenho que assumir essa responsabilidade. Tácito, é isso aí. E não é só a parte do conhecimento, eu que tenho que tomar a frente porque é o escritório que eu represento, né? Então, eu também tenho um papel muito importante nesse sentido com os times de falar, olha, não, peraí, a partir daí a bola é comigo, por quê? Porque é chumbo grosso, porque vai demandar de alguma forma, vai ter alguma questão característica e eu tenho que assumir meu papel de liderança, né? Isso passa uma segurança para a equipe que não tem, né? Porque eu não quero também, obviamente, que alguém dentro do escritório tenha alguma impressão do tipo, poxa, eu tô assumindo algo além daquilo que é o que eu sou predeterminado aqui dentro. Queremos que todos cresçam, a gente tem uma ideia de ter mais sócios no escritório no futuro, então a gente tem pessoas dentro do escritório que evoluíram super, né, como o caso da Tati, de arquiteta, que é uma arquiteta recém-formada, né, hoje para sócia, né, então a gente tem gente que está há muito tempo dentro do escritório, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que, assim, a tomada de decisão de alguns pontos e algumas especificidades é minha porque o risco é meu. Então, até quando erra, é eu que errei ali por uma tomada de decisão minha. Eu costumo falar que decisões que são irreversíveis, é importante que passem pelos sócios, né? Pelos gestores principais. Decisões irreversíveis. Então, o time tem que tentar, tem que errar, mas se é uma decisão, se é uma tomada de decisão que é irreversível, vai impactar financeiramente, juridicamente, impacta direto o cliente e é irreversível, a gente precisa participar, né? E, Rodrigo, para a gente caminhar agora para essa reta final do podcast, primeiro eu queria te entregar um presente aqui, todo convidado que vem, eu esqueci, me perdoem, eu esqueci de fazer esse gesto no episódio anterior, me lembraram de fazer nesse aqui. A gente tem uma marreta, que é uma marreta característica da Alt, que a gente entrega para clientes, para parceiros no final da obra. Estou entregando, foi feita com muito cuidado aqui para vocês.
Tô entregando aí esse presente. Muito Depois tem a obrigado. caixa lá fora pra você não ter que carregar ela no carro Muito desse legal. jeito aí. Já tem lugar destinado no Boa, escritório. muito Muito bom. legal mesmo. E Obrigado Rodrigo, pelo carinho. boa, tamo junto. Rodrigo, pra gente deixar um recado final, assim como eu costumo fazer nos finais aqui, acho que para o nosso público principal, que são gestores de empresas grandes, de arquitetura, de engenharia, e também empreendedores, sócios de escritório de arquitetura, escritório de arquitetura, escritório de engenharia, que mensagem final que você deixaria aí como um gestor de um grande escritório de arquitetura corporativa? Que mensagem final que você deixaria aí para essas pessoas que estão assistindo a gente? Olha, Aberto, assim, qualquer temática que você achar que é interessante. não, acho que a gente vive um momento muito interessante da relação trabalho e pessoas, né? Talvez a gente esteja num momento de maior equilíbrio, digamos assim, entre vida pessoal e trabalho das pessoas. Eu vejo pelo time mais jovem do escritório, é um time que, na idade deles, são muito mais saudáveis, talvez, do que eu era nesse equilíbrio, né? Então, a gente já vem do modelo novo, onde as pessoas têm um senso de responsabilidade maior, trabalhar às vezes de qualquer lugar. Como eu falei, eu tenho arquitetas que estão em outras cidades que eu não vejo há semanas, né? E tá funcionando, a coisa anda. Eu acho que falar um pouco do protagonismo que uma arquitetura bem direcionada e bem cuidada, ela tem no ambiente, numa cultura de uma empresa. Hoje, até retomando o papo das pesquisas, né? Em alguns clientes, a gente já viu que a pesquisa mostrou que a estrutura física, ela tinha um peso, às vezes, Imenso. igual ou mais relevante do que salário, né? Então, isso é uma mudança que eu vi Aquele muito, gráfico né? de pizza, né? Exato. Hoje o colaborador ele está muito mais consciente, então ele ao escolher, eu vi isso recentemente, eu tenho uma irmã 15 anos mais nova do que eu, que ela fez a escolha de um local de trabalho para o outro, não pelo salário, mas pelo o ambiente, por proximidade na casa dela, por ter a parte de bicicletário, vestiário, tem a questão de academia, tem todo um environment que faz match com ela, né? Então, assim, não foi a grana, foi o espaço físico, foi a cultura. Então, acho que hoje os gestores têm na mão uma ferramenta super importante, que é transformar o seu escritório aderente à sua cultura para engajar e trazer esses colaboradores, se representar mais corretamente no mercado. E que hoje você tem um modelo que mudou muito, né? Antigamente a gente escutava muito assim, é muito caro, é uma verba muito alta que eu não tenho como destinar para uma reforma, para um retrofit. E hoje tem N possibilidades, tem N meios de você conseguir ter o seu escritório da forma que você precisa, sem impactar o seu business, olhando somente como aquilo um ativo que vai gerar retorno para o seu negócio. Não mais uma despesa, mas um investimento. Então, acho que essa é uma oportunidade de mercado que a gente tem visto e tem visto na pele mesmo o resultado de sedes novas na cultura, no bem-estar, até mesmo no espaço físico como um todo, né? Não somente as estações de trabalho, etc., mas a marca passou a ter... A gente tem clientes que depois do escritório novo, as atividades externas que eles faziam passou a ter muito mais aderência, eles passaram a ter muito mais apelo para os benefícios de academia e etc., mas porque as pessoas estavam unidas, estavam trocando ideia, tinha gente que nem sabia que a empresa tinha aquela característica, no escritório que tudo acontece, e ali é um ponto de encontro. Então, é a oportunidade de um gestor criar um ponto de encontro para desenvolvimento e crescimento. Potencializa tudo isso. E ter uma arquitetura corporativa que, além da estética, enxerga toda essa estratégia e esses dados por trás, é o que, de fato, junto com uma construtora, é o que vai materializar tudo isso. Sim. Né? A gente está em São Paulo, que eu acho que hoje, falando em arquitetura corporativa, você tem grandes players, até no nível internacional, então você tem muita gente boa fazendo arquitetura corporativa. Eu acho que o nosso caminho é esse, nosso caminho é se basear em pilares, então
dados, uma análise cuidadosa da necessidade do cliente, trabalhando com design inovador, com protagonismo para as pessoas, né? Então, olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, trazerem ela para dentro do escritório com real cuidado, né? Então, eles serem protagonistas e com um cuidado muito grande, porque a gente ainda vive uma mentalidade daquela nossa reforma na casa dos nossos pais que custou o dobro, foi mais longa do que o esperado, que o Deu dor cara de chegava no meio da obra e cabeça. falava assim, acabou a areia. Você fala, cacete, como assim Acabou o acabou a dinheiro. areia? Ah, acabou o dinheiro e tal. Não, hoje a gente tem case, a gente tem um Totalmente case estruturado. recente nosso que o que foi pré-determinado de budget e cronograma aconteceu exatamente, o cliente está na sede nova, ele não pôs um centavo de real a mais ou de prazo dia a mais, porque era aquilo que foi pré-estabelecido. Então dá para tirar alguns paradigmas disso. Óbvio, precisa ter uma cultura e uma arquitetura engajada para o negócio dar certo, parcerias boas de engenharia. Acho que é importante um olhar das especialidades, né? A gente vive num mundo muito do generalista também, então eu só faço arquitetura. E isso é uma característica minha, né? Então, eu não faço a locação do imóvel, eu não faço a obra, eu faço arquitetura, né? Então, se preocupar com aquilo que é muito generalista, porque não tem um olhar cuidadoso, e trazer para o cliente esse benefício de se associar a empresas com capacidade técnica e estarem envolvidas no processo para ofertar um pacote, um produto único com N possibilidades de como fazer aquilo dar certo, né? Eu acho que eu tenho essa característica e você também, não tem negócio perdido, né? A gente vai, cavuca, olha para trás, vê, mas poxa, como a gente faz? Vamos fazer uma parceria aqui, vamos trazer uma viabilidade econômica diferente, vamos olhar um outro imóvel, a gente não deixa a coisa escapar, né? E eu acho que isso é importante para trazer o benefício final do cliente, que é a satisfação dele e a sede nova. Sem dúvida. E querendo ou não, é uma jornada muito fragmentada, né? É o que você falou, você tem o broker naquele estágio inicial, depois tem a arquitetura, tem a construtora, tem o pós-obra, é fragmentado. E você ter nesse ecossistema players que estão ali engajados e olhando o todo é fundamental mesmo. Rodrigo, muito bom esse papo. Tava pensando aqui, no final do dia foi mais um dos cafés que a gente toma aí, conversando vários assuntos, mas com algumas pessoas aqui, centenas de milhares de pessoas assistindo a gente. Acho que eu me comportei mais quando a gente tá só nós. Só porque assim, tem câmera? Acho que eu fiquei um pouco mais cuidadoso nisso, né? Porque a gente tem bate-papos semanais aí que a gente explora muita coisa, né? Acho que foi muito nessa linha. Queria agradecer você, a todo o time da Alt, por essa oportunidade. São grandes parceiros nossos, a gente tem grandes coisas vindo e por vir, né? Então, e já acontecendo, né? Já acontecendo. Então, privilégio estar aqui. Obrigado pelo presente. Quero ver como é que você vai levar essa marreta. Você veio de moto ou não? Veio de bike elétrica? Não. Hoje eu vim de carro, não podia despentear o cabelo, entendeu? Então, boa. Valeu aí. Um abraço. Tamo junto. Valeu, gente. Acompanhem aí os próximos episódios. O terceiro episódio, acompanhem, que é um mercado totalmente diferente do nosso dia a dia, mas vocês vão gostar bastante. Valeu!